Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e vem comigo tentar entender a tal da teoria da causa madura. A teoria da causa madura está prevista no artigo 1013, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E antes de eu falar das hipóteses, vamos imaginar uma situação? Foi ajuizado, foi instaurado um procedimento na primeira instância, que tramitou normalmente até a sentença, porém essa sentença proferida ela foi sem resolução de mérito. Uma sentença sem resolução de mérito é aquela que não analisa a pretensão deduzida pelo autor na sua peça inicial. Aquilo que foi pedido pelo autor não foi analisado. São aquelas hipóteses do artigo 485 do CPC, em que o juiz pode acolher uma alegação de coisa julgada, de litispendência, de falta de interesse, de legitimidade, dentre todas as outras previstas ali no artigo 485. Essas hipóteses são hipóteses de questões processuais, também chamadas aí de preliminares, que impedem a análise do mérito, ou seja, impedem a análise da pretensão daquilo que a pretensão que foi deduzida pelo autor na sua peça inicial. Ou seja, o mérito não foi analisado. Interpomos um recurso de apelação contra essa sentença, que vai ser direcionado para a segunda instância, e na segunda instância, ao analisar o recurso, os desembargadores verificam: opa, o juiz de primeiro grau está errado. O juiz de primeiro grau reconheceu que era hipótese de extinção sem resolução de mérito, porém não é. Ele está equivocado quanto a essa questão processual que ele entendeu que impediria a análise do mérito. Em vez de eu devolver para esse juiz de primeiro grau, para ele se pronunciar sobre esse mérito que ele não se pronunciou, bora fazer na segunda instância mesmo. É autorizado pelo artigo 1013, parágrafo 3º, que diante de uma situação como essa, se existe uma condicionante, se o processo estiver pronto para julgamento. Ou seja, eu não preciso de mais nenhum ato a ser praticado na primeira instância, não tem necessidade de mais produção de prova, o processo está prontinho para ter o mérito analisado. Então, o tribunal, na segunda instância, ele já pode adentrar no mérito e já julgar o próprio mérito, em vez de devolver para o juiz da primeira instância. Quando vocês forem dar uma pesquisadinha de jurisprudência, vocês vão ver isso nos acórdãos assim. Primeiro tem lá um relatório bonitinho, eu conheço do recurso, e primeiro eles vão analisar o que foi decidido na própria sentença. E vão falar o seguinte: verifica-se que não é caso de extinção sem resolução de mérito. E considerando que o processo está pronto para julgamento, a gente vai aplicar a teoria da causa madura e já vamos julgar o mérito de uma vez. É isso que vai acontecer e é essa primeira hipótese prevista no artigo 1013, parágrafo 3º. As demais hipóteses, elas também se referem a situações em que não houve apreciação do mérito na primeira instância. Seja porque, segundo a hipótese, o juiz teve que proferir uma sentença completamente incongruente com o pedido. Aquilo que foi pedido não foi analisado porque o juiz analisou uma coisa diversa. Terceira hipótese, o mérito não foi analisado na primeira instância porque o juiz se omitiu em relação à parte dos pedidos. Foram formulados diversos pedidos, o juiz analisou só um, esqueceu de analisar o restante, foi omisso, ou seja, em relação àquela parte do mérito, também não houve análise na primeira instância. Quarta hipótese, faltou fundamentação. A gente tem um vício de nulidade por defeito de fundamentação do juiz. Nessas hipóteses, considerando que previa o Código de Processo Civil de 73, o que seria feito seria devolver o processo para a primeira instância para que o juiz pudesse apreciar o mérito que não foi devidamente apreciado. Porém, CPC de 2015 adora um negócio chamado economia processual, celeridade. Então, em vez de a gente devolver para a primeira instância, bora resolver isso aqui de uma vez? Já que a gente verificou que o juiz não apreciou o mérito, mas era para ter apreciado, seja porque ele julgou equivocadamente o procedimento sem resolução de mérito, seja porque ele julgou coisa diversa do que foi pleiteado, ele esqueceu de analisar o que foi pleiteado, ou ele até analisou, mas sem fundamentação nenhuma. Então, e analisar sem fundamentação não é analisar, né? É outra coisa, é fazer de conta que julgou. Nessas hipóteses, então, o que se autoriza é que o tribunal, já na segunda instância, reconheça um desses vícios e já julgue o mérito de uma vez. Existe uma quinta hipótese ainda, que é referente à prescrição e decadência.
tendo sido reconhecido prescrição em decadência na primeira instância e sendo elas afastadas na segunda, também é possível uma análise do mérito. Mas espera aí. Prescrição e decadência é mérito, né? A gente costuma chamar de prejudicial de mérito, porque não é mérito assim, né? Não é bem o mérito do processo, não é bem o mérito processual, não é bem a pretensão que foi deduzida. Então, mas é uma questão de natureza de direito material. Por isso está incluído no artigo 487, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito. Mas como não é a análise do mérito propriamente dito, caso se afaste na segunda instância o reconhecimento de prescrição e decadência que havia sido reconhecido na sentença, haverá a possibilidade do tribunal analisar aí o mérito propriamente dito, ou seja, de fato, aquela pretensão apresentada na petição inicial. Então, o que significa essa teoria da causa madura? Significa que o tribunal, diante de condições adequadas de julgamento, pode apreciar aquilo que não foi apreciado na instância de primeiro grau. É isso que vai significar a teoria da causa madura. Ele afastando uma determinada situação de extinção sem resolução de mérito, prescrição ou decadência, ou reconhecendo algum vício na fundamentação ou na análise do próprio pedido, ele pode resolver essa questão e já adentrar no mérito na segunda instância, por questões de celeridade e economia processual. Vale atenção, porque no recurso especial 1.215.368 do Espírito Santo, julgado pelo STJ em 2016, o STJ falou que isso também vale para agravo de instrumento, mas o artigo 1013 faz referência específica ao recurso de apelação. Depois venha uma olhada aí na jurisprudência do STJ que vale a pena conhecer. Mais um detalhe importante para se mencionar é que essa teoria da causa madura, apesar dela estar aí sendo amplamente aceita e aplicada, ela também é bastante criticada pela literatura jurídica. Seja porque ela causa uma situação que a gente chama de supressão de instância, que é basicamente analisar numa segunda instância aquilo que não foi analisado na primeira, contrariando toda a nossa lógica de duplo grau de jurisdição. Ela também inviabiliza esse duplo grau de jurisdição, porque depois da apelação, o recurso cabível vai ser o recurso especial extraordinário. E os senhores que já andam por aí estudando recurso especial extraordinário, já descobriram que não é muito fácil remeter um recurso especial para o STJ ou um recurso extraordinário para o STF. São hipóteses muito limitadas e cheias dos filtros processuais para que a gente não chegue até lá. Então, acaba inviabilizando o direito de uma segunda revisão do que foi decidido no próprio mérito, já que ele vai ser decidido tão somente em segunda instância. Como eu disse, apesar das críticas que existem por aí na literatura jurídica, segue firme e forte o artigo 1013, sendo amplamente aplicado pelos nossos tribunais. Inclusive, foram ampliadas as hipóteses do CPC de 73 no CPC de 2015. Então é isso, doutores. No mais, bons estudos para vocês.